A paz do Senhor Jesus. Esses dias, o Senhor me tocou no coração de eu gravar uns testemunhos, né? De umas pessoas de idade, da minha família mesmo, né? São pessoas que são ricas, que têm testemunhos maravilhosos, contos de vidas, histórias, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, eu ainda tenho minha mãe, que tem 85 anos. 86, ó, tá me corrigindo. E o nome dela é Maria do Livramento. E eu pedi para ela, com todo carinho, para que ela relatasse, né, a história da vida dela, o que aconteceu desde o nascimento dela. É uma riqueza de detalhes, de coisas que nós nem imaginamos que ela já fazia, tá bom? Fique na doce paz de Jesus. Eu espero que vocês gostem, em nome de Jesus. Mãe? Oi, meu nome é Maria do Livramento, como a Antônia já falou. Eu tenho 86 anos, incompleto. Agora, 18 de maio, eu completo 86. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Com muita força. Glória a Deus. Deus é bom, cuida de nós, né? Eu, desde o meu nascimento, a minha família era muito pobre mesmo. Mas eu nasci, minha mãe e meu pai moravam num ranchinho, beira-chão, e eu nasci naquele lugar. O meu pai saiu, em casa não tinha nem querosene para pôr na lamparina, não tinha açúcar para minha mãe tomar um chá, um café, nada. E ele foi cedo para comprar e não voltou, jogou o dia todo, a noite inteira. No outro dia que meu avô chegou lá, eu tinha nascido, a minha mãe tinha me ganhado sozinha, mas eu estava bem, né? E meu avô trouxe a minha avó para cuidar da minha mãe. Ela contava sempre a história e eu conheci, eu sou mineira, de Uberaba. Eu conheci, a minha mãe me mostrou o lugar em que eu tinha nascido. Eu conheci. Mas então trouxe uma bagagem assim desde o meu nascimento, como se até no meu nascimento eu pudesse me sentir desprezada, né? Mas Deus me conservou desde a concepção da minha mãe, que ela me concebeu. Deus cuidou de mim, Ele me separou e eu continuei a caminhada buscando, cresci, a minha mãe e meu pai me entregou para minha avó. Eu fui criada com a minha avó desde de 1 ano e meio até 10 anos. 10 anos a minha avó e meu avô me devolveu para os meus pais. Então, os meus irmãos não gostavam de mim. Eles não me aceitavam bem. Mas eu aprendi a me conservar, a me dedicar e ter a certeza de que Deus tinha um propósito na minha vida, que eu não era por acaso que eu tinha nascido. Nós somos assim, não é por acaso que nós nascemos. Nós nascemos porque Deus quis que nós nascêssemos. Nós vivemos por Ele, é com Ele, para Ele. Então, Ele nos separa. Desde o ventre da minha mãe, eu sabia que eu era separada, que Deus tinha cuidado de mim, porque Ele tinha um propósito na minha vida. E Deus tem caminhado, me conservado a vida. E eu, então, fui católica, muitos anos. E na Igreja Católica eu conheci a palavra de Deus, mas eu não conhecia de quem a palavra falava. Eu não tinha intimidade com Jesus para dizer, Ele está comigo, Ele fala comigo, Ele está aqui, Ele está me ouvindo. Então, eu caminhei muitos anos, envolvi bastante na igreja, com tudo que o Senhor me colocava na frente, eu assumia e eu fazia, porque era por Ele. E até que eu conheci, um dia, a minha filha Antônia passou a ser evangélica. E eu, então, através dela, eu não gostava de crente. Mas através dela, da insistência dela, eu comecei a participar
na igreja evangélica. E faz, não sei nem quantos anos faz que eu sou evangélica. 10 anos. Eu conheci Jesus, porque eu conhecia a palavra, mas eu não sabia de quem a palavra falava. Eu não tinha intimidade com ele. Então, através desse conhecimento, dessa busca, dessa entrega, eu passei a conhecer, a saber que Jesus estava presente o tempo inteiro, que porque eu sobrevivi e continuo, eu tenho muitas coisas, muitas doenças eu tive, mas todas elas eu venci pelo poder de Deus. Então, nessas suas doenças, mãe, o que eu queria que a senhora contasse para nós, que eu achei muito interessante, foi como a senhora nasceu no rancho que vocês estavam, né? Isso é uma história muito bonita, é triste, mas é bonita. Como que foi o seu nascimento? Então, meu nascimento, a minha mãe estava, né, já sentindo dores, minha avó levou, eu tenho 2 irmãos mais velhos, minha avó levou, então é isso, meu pai saiu para ir comprar querosene e açúcar, que não tinha, e não voltou. Ele saiu cedo, porque a minha mãe já estava sentindo dor. E saiu cedo e passou o dia todo jogando e a noite inteira jogando. E não voltou para casa. E a minha mãe me teve, eu nasci. Ela pôs, era um ranchinho, beira-chão, e não tinha nem querosene, nada na lamparina para acender nada. Ela pôs um pau grosso no fogo e aquele pau continuou aceso a noite toda. E eu nasci nessa situação. A minha mãe só tinha uma cadelinha deitada, que assim, perto dos pés da cama, que assistiu tudo que a minha mãe passou. Eu nasci. E quando foi no outro dia que meu avô veio para ver o que tinha acontecido, chegou e encontrou minha mãe e eu naquela situação. Então, aí meu avô foi atrás do meu pai, achou meu pai lá bebendo, jogando, e fez a arruaça, quebrou a banca de jogo, queria bater no meu pai, mas não conseguiu. E daí meu avô foi na casa dele, pegou a minha avó e trouxe para cuidar da minha mãe. Então, é um motivo assim. Por isso é que toda a vida eu reflito sobre isso, porque a minha mãe me mostrou aonde eu tinha nascido e como que era a nossa situação naquele tempo. E eu não me senti desprezada, porque a gente, muitas vezes, tem pessoa que nasce assim numa situação desse jeito, que traz dentro de si, assim, a tristeza de rejeição. E eu não me senti rejeitada. Graças a Deus, com tudo isso, meu pai e minha mãe me entregou para minha avó. Com 1 ano e meio, eu fui para casa da minha avó, fui criada com a minha avó. Mas depois, com 10 anos, minha avó me trouxe de volta para casa. Meus irmãos não me aceitavam, até meu pai me discriminava, porque a minha avó me criou assim numa situação assim meio difícil, não cortava o cabelo, a roupa assim era aquela só costurava, a gente vestia aquilo e amarrava um cordão na cintura, era daquele jeito. E o meu pai me chamava de pantolão, era o nome que meu pai me chamava. Meus irmãos me chamavam de Marião, disso e daquilo, né? Mas eu aprendi que eu não sei, é uma coisa assim que só por Deus mesmo. Eu não sei o que acontecia comigo, porque eu não me sentia. Eu aprendi a me guardar, a me defender, de que maneira as coisas do mundo não me atingiam. Eu aprendi isso desde pequeno. E muitas crianças fazem isso. Quando você vê uma criança brincando, assim, quietinha, só ele pode saber que ele está defendendo do mundo, das coisas do mundo que pode fazer ele sofrer. Eu aprendi isso desde criança e cresci assim. Até eu tenho a minha filha mais velha, dizia assim que era a senhora, do jeito que a senhora fala, é como se a senhora não rejeita tudo. Não, eu não deixo nada tomar conta do meu coração e nem da minha mente.
eu já venci tantas doenças. Eu tive hepatite, eu tive varicela, catapora, tudo isso eu tive. Malária, doença de Chaga, que é uma doença que os médicos dizem que é difícil passar dos 40 anos. Eu tive doença de Chaga. Mas tudo eu venci por causa de quê? Por causa do propósito de Deus na minha vida. É tão interessante porque eu não conhecia esse meu Jesus que hoje eu conheço, que eu converso com ele, que sei que ele é meu amigo, que ele está presente. Eu ouvia falar, eu sou como Jó, que quando, né, por tudo que ele passou, ele não aceitava. A mulher dele falava, despreze esse seu Deus, ele morre, despreza seu Deus e morre. Mas Deus eu não rejeitei. Eu aceitei e vivi. Então hoje, através da Antônia, que eu conheci o Evangelho, eu conhecia a palavra, mas eu não conhecia de quem que o Evangelho falava. E quando eu conheci Jesus, que ele era presente, era meu amigo, então a minha vida se tornou diferente. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida e sobre a minha família, porque o Senhor fez um propósito comigo. O dia que eu fui em um encontro na igreja evangélica, encontro com Deus, e lá o Senhor me fez um propósito, que toda a minha família seria educada por Ele, através da sua palavra. E eu tomei posse dessa palavra, e hoje eu tenho certeza que cada um da minha família será guardado pelo Senhor no propósito que Ele tem para cada um de nós. Eu renovo essa fé, essa esperança que eu tenho no Senhor. Por isso hoje eu estou aqui. A Antônia, para mim, porque toda a vida eu trabalhei na igreja, né? Eu tinha grupo de oração, de intercessão, de tudo. Trabalhei em vários retiros, vários encontros na igreja católica. Catequista, fiz o que o Senhor colocava para mim, eu fazia. E hoje a Antônia é aquela que o Senhor escolheu para me substituir. Ela é a minha substituta. Porque em cada família, cada pessoa que busca o Senhor, que confia no Senhor, o Senhor tem na família um que vai, porque nós estamos aqui de passagem. Então daqui a pouco eu vou, mas já vai ficar uma pessoa que vai continuar a caminhada no Senhor, intercedendo e buscando, vivendo a fé. A fé não ela é sábia. Ela sabe quem é capaz, pelo Espírito Santo de Deus, quem é capaz de se dispor para interceder pela igreja, por aqueles que o Senhor tem no mundo. Em cada lugar, em cada situação, tem um representante do Senhor ali. Tem um representante ali que o Senhor já está preparado para quando aquele que está sair, o Senhor chamar, recolher, já tem aquele que vai continuar. E a Antônia é aquela que vai continuar, desde o seu nascimento. A Antônia é tão interessante o nascimento dela, tudo que eu passei na minha vida, e até mesmo ela é a minha segunda filha, eu sou a terceira da minha família, ela é a minha segunda. No nascimento dela também, eu comecei a passar mal. Ela nasceu de 7 meses. Nós duas quase morremos. E não morreu porque Deus não tinha um propósito na nossa vida. Assim são cada um de nós. Temos um propósito na nossa vida. Depende de nós assumir e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, para fazer o que o Senhor quer que eu faça na minha vida. Cada dia o Senhor coloca nós de pé e com uma certeza de que nós vamos conseguir a realizar aquilo que o Senhor espera de nós.
Amém. É. E daí, mãe, a senhora, como que foi a juventude da senhora? A senhora conta muitos casos, né, sobre a senhora, os seus irmãos, que eles iam em festa, né, quando voltavam à noite, tinha aqueles casos do escuro, né, porque na fazenda, como que as coisas, eram as coisas no mato? Era difícil, a gente no tempo de jovem, né, na fazenda, então a gente ia em festa, né, porque eu tinha meus irmãos. A gente às vezes não estava não querendo ir porque estava difícil, isso, aquilo, mas meu irmão insistia que a gente fosse com ele, porque os outros levavam as irmãs e queria dançar, queria isso, queria aquilo. Então aí o meu irmão dizia, não, vamos, falava para o meu pai mais a mãe, deixa elas ir, nós éramos duas irmãs, a minha irmã mais velha e eu, a segunda. Deixa as meninas ir, porque senão os outros vão falar que eu vou lá só para dançar com as filhas, com as irmãs deles e não levo as minhas irmãs. E daí o pai mais a mãe deixava e a gente ia de noite, longe, umas 3 léguas de distância. A gente saía tardezinha, chegava lá tarde da noite. E para voltar, porque de manhã tinha que estar em casa, senão meu pai ficava muito bravo. E a gente voltava à tarde, a gente voltava, à tarde não, de madrugada, a gente voltava para casa para chegar de manhã, a gente tá lá em casa. Então foi um tempo assim, como eu fui criada até os 10 anos com a minha avó, os meus irmãos, o meu pai, ele marcava a mesma tarefa que ele marcava para os meus irmãos, ele marcava para mim, o que eu tinha que fazer. E eu, então, aprendi a trabalhar também na enxada. Eu carpia. Minha mão era grossa de trabalhar na enxada, de fazer o que o meu pai mandava fazer. Foi sempre assim. A minha irmã mais velha, que era mais velha do que eu, meu pai já tinha mais cuidado com ela. Mas eu fui tratada assim, bem, bem áspera mesmo, meu pai. Mas venci, para a glória do Senhor. Isso, e como a senhora conheceu o seu marido, Dona Maria? Ai, agora vem. Então, eu sou mineira, sou de Uberaba, e quando eu vim de Minas, que meus pais mudou para cá, eu deixei um noivo lá em Minas, em Uberaba. Mas vim para cá, cheguei aqui, conheci que eu me casei com ele. E daí já terminei o noivado lá. Mas antes eu vim aqui, conheci ele, voltei para Uberaba. Aí fui lá, terminei o noivado que eu tinha lá. E daí já recebi uma carta lá dele. Respondi a carta, mas antes de responder a carta para ele, dar o sim que eu vinha, eu escrevi para um padre aqui em Campo Grande, que o meu marido era da igreja, ele era coroinha na igreja. E eu escrevi para o padre, informando o padre. E o padre me respondeu e disse, olha Maria, o coração é quem diz, Deus é quem diz. Então você aí mas chamou ele, conversou com ele sobre tudo, quais as intenções dele, né? Quando eu vim, que eu mandei avisando para ele que eu ia chegar, ele trabalhava fora e o dono do hotel não era muito amigo dele, com brincadeira com ele, não entregou a carta no dia que ele chegou a carta. E eu cheguei e ele não estava me esperando. Eu peguei e fui embora para a fazenda, para casa dos meus pais, que daí estava toda minha família morando aqui em Campo Grande, na fazenda. Eu fui embora para a fazenda e ele, quando recebeu a carta, ficou sem saber o que fazer, né? Mas mesmo assim, eu um dia voltei a trabalhar na cidade e comecei a ir na igreja, a igreja de Santo Antônio, ali eu trabalhava pertinho ali, morava, né? E comecei a ir na igreja e ele veio na igreja e nós se encontramos. E daí, com 6 meses depois, nós nos casamos. E foi assim, o que Deus determina na nossa vida acontece, mas nós precisamos de fazer a nossa parte, ter confiança em Deus e buscar. Eu casei com quase 24 anos, guardei
como devia. Só que depois, com o tempo, né, a gente fica velho, vai ficando uma mulher, principalmente a mulher, o homem às vezes encontra umas mais novas, né? E acabou assim, que meu marido acabou me deixando com 5 filhos, lutei, trabalhei e venci. Estou aqui. Meus filhos, minhas filhas todas casaram, são todas casadas, têm a família, têm tudo. Então, para a honra e glória do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo que me conduziu, eu venci. Eu digo para vocês que eu venci. Eu sou vencedora pela graça de Deus, que sempre me manteve de pé e confiante. E a promessa de Deus é essa, que toda a minha família seria ensinada por Ele. E eu creio e confio que toda a minha família será ensinada, educada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E tem sido assim. Glória a Deus, que a minha vida sirva para que alguém que se sinta rejeitado, se sinta abandonada, se sinta como se não tivesse valor. Você é poderosa, você tem valor. O Espírito Santo habita em você e ele te faz valorosa. Seja confiante, seja firme no propósito de Deus na sua vida, que você vai vencer, porque eu venci. Eu sou vencedora. Hoje eu tenho o meu bisneto, já está casado aí, daqui a pouco eu vou ser tataravó. Tataravó. Estou esperando. Outro dia estava bem assim, eu falei, ô Senhor, chegou já vai chegar a minha tataraneto, o que vai ser? Então, para a glória do Senhor. A Antônia é uma pessoa, ela me deu a minha primeira neta, o meu primeiro neto, o meu primeiro bisneto, e agora acho que vai dar o meu primeiro tataraneto ou tataraneta, seja o que o Senhor enviar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Fica na graça e na paz. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais um testemunho aí, irmãos. Quem gostar, compartilha, deixa um like, né? Se inscreva no canal. Eu vou estar postando mais pessoas falando, né? Mais pessoas já de idade contando seu testemunho. Amém? Fica todos na doce paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.